A graça e paz do Senhor Jesus. Quero pedir desculpa a todos que eu costumo iniciar às 19 horas, mas como eu precisei me atrasar um pouquinho, nós estamos iniciando agora às 19h40, né? Mas que tudo vai ser feito para a honra e glória do nosso Deus e nós não vamos deixar de aprender a palavra de Deus. Nós vamos iniciar orando, em seguida nós vamos passar a palavra para o nosso amado irmão João Lucas e ele vai louvar ao Senhor, adorar ao Senhor na beleza da santidade do nosso Deus. E assim nós vamos dar início ao nosso culto de doutrina nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos na tua presença santa e maravilhosa, diante do teu altar. Nós te agradecemos por esse privilégio santo e doce que nós temos de estarmos aqui, diante da tua presença, engrandecendo o teu santo nome e oferecendo a ti, Senhor, a nossa gratidão, oferecendo a ti diante do teu altar, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração diante da tua presença, dizendo que nós viemos te adorar e nos rendemos diante de ti. Tu és aquele que é digno de todo louvor, engrandecido o teu nome santo. E nós vamos aprender das tuas santas escrituras, nós vamos aprender da tua palavra, nós vamos agradecer a ti por cada um que está conosco, te cultuando nesta noite, que tu esteja presente em cada lar e em cada família, que tu esteja fortalecendo cada família, meu Senhor, porque cada um tem as suas dificuldades. Passa com o teu bálsamo de cura naqueles que estão enfermos, que estão doentes, que tu esteja colocando do teu poder, da tua infinita graça e misericórdia. Nos orienta em tudo e assim nós possamos nos dedicar a ti, engrandecendo o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por tudo e te agradecemos por esta noite, que é noite de adoração ao teu santo nome e aprender das tuas santas escrituras, aprender junto com o teu servo o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, em que ele está ensinando, Senhor, porque no nosso meio tem aquelas heresias. Não era diferente, no meio dos colossenses também surgiram heresias, mas o apóstolo Paulo estava ali ministrando a tua palavra, como nós vamos ministrar nessa noite a tua palavra. Pai, nós te louvamos por tudo e te engrandecemos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A palavra está com o nosso seminarista João Lucas. Glória a Deus, salve da igreja com a parte do Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Celebrai a Cristo, celebrai.
a Deus. Às vezes eu me pergunto por que isso aconteceu.
de hoje, isso que você acabou de louvar. Amém. Todinho. O de ontem também. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Há um caminho para... Não, não é isso não. Vamos lá, ó, o som. 1, 2, 3, já. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Glória a Deus. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe graça que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Oh, aleluia, gratidão. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter corrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Aleluia, glória a Deus. Eu me rendo a ti, tu és como rios de água viva, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez louvando ao Senhor. Amém? A palavra está com a pastora Gilsônia e desde já pedimos perdão pelo barulho de chuva aqui no nosso cenário. Tem uma janela. Um céuzinho aberto aqui, um cenário, uma visão muito linda. Uma janela panorâmica e não tem como
tirar o barulho da chuva. Mas Deus está no controle. Amém. Nós estamos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. E eu já enviei o estudo há mais de 15 dias, há uns 22 dias. E a lição hoje é a lição 2. Nós vamos estudar o livro de Colossenses. E no livro de Colossenses nós vamos estudar a oração que o apóstolo Paulo fez pelos colossenses. E o quanto é importante todo cristão fazer a sua oração, né? Agora, nesse momento, no mundo todo, tem várias pessoas orando. No mundo todo. Em todo lugar vai ter alguém que está orando. E nós vamos estudar Colossenses capítulo 1. E como a revista pede, diz assim: leia ou na Nova Versão Internacional ou Almeida Queara, Almeida Revista Atualizada. Eu estou com a Bíblia da letra grande, que é a Bíblia Thompson, que é da letra grande, que ela é da edição Almeida Contemporânea. Só muda algumas palavras da Almeida Revista Atualizada, mas vai ser o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Então nós vamos ler na Contemporânea. Diz assim: Paulo ora, o título, Paulo ora pelos colossenses. Diz a palavra do nosso Deus: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios e plenos do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Oremos. Senhor Deus eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Na tua presença, nessa noite, mais uma vez nós podemos orar a ti, engrandecer o teu santo nome e agradecer, porque tu és aquele que cuida de cada um de nós. Tu és aquele que vai em cada lar nesta noite, daqueles que já são cristãos, daqueles que ainda não são cristãos, daqueles que são amigos do Evangelho, mas também estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão participando juntamente conosco dessa palavra em que fala o coração de cada um de nós. Então, Senhor, nós te pedimos, nos orienta em tudo, como tu orientaste o teu servo, o apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho com sabedoria, com ousadia aos colossenses, que nós possamos ter também essa mesma sabedoria nos contemporâneos dos dias, nós possamos trazer essa palavra com exatidão naquilo que tu queres falar a cada coração. Pai, nós te louvamos nessa noite e engrandecemos a ti, pois tu és aquilo que é digno de louvor, de honra, de glória e de tudo que nós podemos imaginar. Nós te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma oração, e nós sabemos que quando nós oramos com poder. Por que nós oramos com poder? Porque nós temos que crer na oração que nós fazemos. Nós temos que crer que quando nós oramos, tem resultado. Toda oração, ela tem o seu fruto. Então, quando nós oramos, então nós sabemos que a resposta virá. Temos 3 respostas: sim, não e espere. Então, no que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos nós devemos ter o prazer de estar intercedendo uns pelos outros. Nós falamos que no Brasil, no mundo, neste momento, há várias pessoas orando. Lembrando que em
todas as nações, o horário são diferentes. Tem alguns que pode ser até o relógio igual ao do Brasil, o horário, mas tem certas diferenças. Eu tive em Guiné-Bissau, e se eu não me engano, há 6 anos atrás, 7, e era 3 a 4 horas de diferença. Então tinha essa diferença que eu não podia estar ligando para o Brasil, porque no Brasil era um horário mais cedo e lá era um horário mais tarde. E quando eu chegava, vamos dizer, de 11 horas da noite, de lá, que sempre a gente terminava os trabalhos 11 horas da noite, então no Brasil era mais cedo. Então para mim já era tarde, eu já estava cansada e tinha que descansar, mas tinha que ter um momento de quê? De oração e de estar ensinando as pessoas a estar orando. Aí nós dizemos, e onde é o lugar melhor para orar? Nós sempre achamos que o melhor lugar para orar é quando Jesus diz assim, entre no quarto, feche a sua porta, dobre o seu joelho, comece a conversar com o seu pai, e o seu pai que vem em secreto, ele responderá. Mas só que nem sempre é assim. A gente pode entrar no elevador e orar. A gente pode entrar em um carro e orar. Quantos caminhoneiros nesse momento está no seu caminhão e está orando? Pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus graça pela sua família que está em casa, pedindo a Deus também pela ABR, para Deus dar livramento. Então, nós podemos dizer que tem várias pessoas que estão orando. Tem pessoas que estão, vamos dizer, nos quartéis da vida também estão orando. Há várias pessoas aí nos quartéis da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica, que mais pode estar orando. Há muitos professores também que podem estar orando. E há muitas pessoas em casa que também estão orando. E não tem nada que impeça a sua oração. O que é oração? É você falar com Deus. É você entrar na intimidade com Deus. Quantas pessoas estão agora no trânsito, né, preso no trânsito? Eu, nesse instante, eu atrasei um pouquinho porque eu fui fazer uns exames que os médicos pediram quando eu tive internada, e eu tô terminando de concluir os exames, né, de rins, de bexiga, que eu tive a infecção de rins. Então, fui fazer os exames e atrasou lá, e eu fiquei na espera. Enquanto eu esperava, então, quando eu vim para casa, peguei o quê? Um trânsito. E nesse trânsito, o que é que acontece? Muitos estão ligados com Deus, estão orando, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus a graça, pedindo a Deus para chegar em paz na sua casa, pedindo a Deus orientação. Aí muitos estão aonde? Estão numa lista de UTI, esperando uma vaga. E outros estão orando por aquele que está na lista de UTI, esperando uma vaga para chegar naquela UTI. Eu ainda falei do pastor que sofreu um acidente, eu não sei de quê, apenas eu recebi o pedido de oração, recebo vários pedidos de oração, e depois eu recebi a foto dele já de pé, né? Depois de quase um mês, de pé, recuperado. Hoje também eu recebi uma notícia, lá de Casa Amarela, o pastor Josemi de Paratibe falou para mim neste instante, quando eu vinha vindo para cá, que a missionária Rosiane, que estava muito doente, enferma, e foi feita, a filha dela fez até assim, Senhor, que faça a tua vontade. Veja, entregou diante do altar de Deus e disse, Senhor, que faça a tua vontade. A gravidade da enfermidade era grande, mas ela já está em casa. Eu acabei de saber que ela está bem, está em casa. Que coisa boa, né, irmão? Saber que a oração, o pedido de oração do SOS chegou, e agora a gente já está dando a resposta que Deus já fez o seu socorro. Então, como é bom a gente contar as bênçãos, né, das pessoas que estiveram no UTI e já não estão mais precisando de UTI. As pessoas que ainda estão passando por uma UTI e que breve estarão saindo dessa UTI. Como Deus é maravilhoso. O que Deus quer tratar com cada um, o que Deus quer falar para cada um. Então, Deus sempre está pronto a ouvir as orações daqueles que o buscam, daqueles que vão para o seu altar, que vão para a sua presença, buscar a Ele e engrandecer o seu santo nome.
Então, como o apóstolo Paulo, ele estava orando pelos colossenses, estava apresentando eles diante de Deus, nós também podemos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele pelas bênçãos maravilhosas que nós temos recebido, e também nós podemos pedir milagres. O apóstolo Paulo com certeza pediu milagres, e milagres impossíveis. Irmão, tem coisa que é impossível, mas só Deus pode fazer o impossível. Tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, se torna possível. Basta Deus querer. Quando Deus quer, o impossível se torna possível. É como eu disse, a filha que orou, colocando a mãe, dizendo: Senhor, está entregue em tuas mãos a vida da minha mãe. E seja feita a tua vontade. Então a gente tem que saber que a vontade de Deus é soberana sobre tudo. Então, quem são as pessoas que intercedem por você? Você já parou para pensar que existem pessoas que oram por você e você muitas vezes nem sabe que aquela pessoa ora por você? Que todos os dias dobra os joelhos, se coloca diante de Deus, intercede por você e por sua família, intercede pedindo a Deus livramento pela sua casa, pelos seus familiares. Tem sempre alguém que está diante de Deus, é fiel a você e você não sabe que essa pessoa é fiel, porque ela não precisa sair contando o que ela faz, ela não precisa sair contando, apenas ela precisa se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, olha, aquela família, Senhor, o teu servo, a tua serva, a diaconisa, o diácono, colocamos diante de ti. Então, precisamos estar orando uns pelos outros, precisamos pensar mais. Quem é que está orando por nós? Quem é que está dedicando? E que tipo de oração estão fazendo por nós? Porque muitas vezes nós temos que saber que tem pessoas também que não estão interessados em orar por nós para nos abençoar. Não estão interessados em ver a nossa família bem, o nosso lar bem. E nós temos que orar e abençoar o lado do outro e ver que o lado do outro precisa da nossa bênção. Então, a igreja de Colossos foi fundada por Epáfras, como nós dissemos a semana passada. Era um companheiro do ministério do apóstolo Paulo. Então, o que aconteceu? Paulo nunca visitou aquela igreja de Colossenses. Paulo nunca foi lá. Mas Paulo amava aquela igreja como se ele tivesse ido até aquele lugar, como se ele tivesse conhecido cada irmão e cada necessidade do irmão. Não é preciso eu estar dentro da sua casa para saber a sua necessidade. Não é preciso Deus estar telefonando para você ou estar de bate-papo com você para saber qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor e qual é o seu choro. Muitas vezes a gente pensa que é assim que nós vamos conseguir vencer. Deus faz o que lhe apraz. Deus mostra a nossa necessidade. Deus revela muitas vezes para a gente. E a gente vai orar e não precisa dizer a ninguém que nós estamos orando por aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele nunca chegou àquela igreja, àquele ministério. Mas ele chegou através da oração. Ele orava constantemente por aqueles irmãos, para que eles alcançassem o quê? Maturidade. Irmãos, quantos crentes tem por aí que não tem maturidade? Que não estão lendo a palavra de Deus para alcançar a maturidade necessária. Muitas vezes é até líder. Um líder, porque tem nome, tem fama, mas não procura viver a palavra. E discrimina os demais líderes e denominações. Então nós não estamos aqui para fazer divisão, nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para contribuir na obra de Deus. Nós estamos aqui para pregar o Cristo ressuscitado, aquele que o apóstolo Paulo tanto defendeu e aquele que veio morrer na cruz por mim e por você. Nós estamos aqui para falar dele, nós estamos aqui para apresentar ele. Então o que Paulo fazia? Paulo sabia que tinha os falsos profetas, que existiam os falsos ensinamentos. Ainda hoje eu mandei para o grupo da igreja, mandei para o grupo das mulheres e mandei para o grupo dos diáconos. Só esses 3 grupos e mais ninguém. Não preciso fazer alarme, como dizia minha mãe, mas eu preciso dizer
aos grupos que vigiem, porque estão perseguindo por causa de nome de igreja. Nós não estamos aqui para denominacional. Não. Nós estamos para ensinar os filhos dos nossos filhos a palavra de Deus e o que Cristo fez na cruz do Calvário em João 3,16. Nós estamos aqui para pregar isso. E não placa de igreja. E não nome de igreja. Nós estamos aqui para pregar o que Cristo ensinou. Ide, façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Não tenham medo de fazer discípulos. Então, não tenha medo. Quando vier próximo de você, não tenha medo. Estão dizendo aí que estão levantando uma lei. Mandaram para mim uma mensagem que estão levantando uma lei para não se pregar evangelho no meio da rua, não fazer visita na casa de ninguém. Agora não é tempo de fazer visita, agora não é tempo de nada disso. Nós estamos vivendo a pandemia. Nós estamos vivendo isso aí. O povo não querendo pregar evangelho. O povo não querendo sair na porta, não querendo fazer visita. Se é momento agora de estar em casa, de estar orando a palavra, aí atuante dentro de casa, no meio dos seus familiares, no meio da família. Nós precisamos alicerçar, fincar os alicerces, orando e dizendo: nós estamos aqui, mas tem um povo que está ali, que está ali, que está ali. As tendas, as casas, fora. Nós estamos para fazer isso. E dizer: Senhor, vai naquela casa, Senhor, vai naquela família, vai naquele lar, porque lá tem gente viciada, vai lá, que lá tem gente que precisa ser tratado, curado por ti. Então nós precisamos nos levantar e orar. Em que você tem gastado o seu tempo? Em que é que você tem gastado o seu tempo? Porque o nosso tempo é precioso para Deus. E Deus cobra da gente. Você não se sente cobrado? Quando você não faz o que Deus está mandando você fazer? Você não se sente cobrado? Então o apóstolo Paulo está ensinando que nós devemos estar intercedendo uns pelos outros. Estar orando, gastando tempo na oração. Aí, irmãos, eu recebi o quê? Uma mensagem de uma pessoa que disse que agora não precisa orar mais, não precisa jejuar, não precisa pagar preço, não precisa mais nada. Aí o apóstolo Paulo manda: a gente está orando. É a palavra. E a gente agora não vai estar mais orando, irmãos? Não vai estar vigiando? Vigiar e orar, irmão. Precisa vigiar e precisa orar. Aí nós vamos para o ponto de exploração. E as perguntas. E eu pergunto aos meus alunos que receberam, né? Receberam as perguntas do capítulo 2 e do capítulo 3 da próxima semana. A lição 3 já está com vocês. Então eu pergunto, a primeira pergunta da exploração. Escute aí. Como você descreveria seus hábitos de oração em favor de outra pessoa? Você ora por outra pessoa. E como é que você descreve esse hábito de você gastar o tempo em oração? Meus amados alunos, vocês não mandaram notícia para mim essa semana. Eu deixei vocês bem à vontade. Eu disse: eu quero ver quem vai lembrar de mandar para mim as respostas. Porque a semana passada eu dei as respostas bem direitinho de quem mandou para mim. Eu anotei, ó. Tirei do zap, botei no meu caderninho e disse: olha, minha resposta. Agora, eu digo a você, como é que você sente ou você descreve o seu hábito de fazer oração? Eu digo assim, de ser um intercessor. Porque o meu primeiro chamado, eu digo a você assim, trabalhar com criança. Em uma semana, quando eu cheguei para Jesus, trabalhar com criança. Depois de trabalhar com criança, eterna intercessora. Eterna intercessora. Então, eu não paro de orar. Eu sempre estarei orando e sempre chega pedido de oração. Daqueles pedidos mais difíceis ao pedido mais fácil, vai chegar o pedido de oração. Então, chega o pedido de oração. O intercessor, ele tem que sentir amor. Primeira coisa, pelaquela pessoa que ele está intercedendo. Ele tem que sentir amor. Depois que ele sentir amor,
Ele tem que sentir a alegria de se sentir útil para estar orando por aquela pessoa que muitas vezes para o intercessor é inútil. Por que é inútil? Porque muitas vezes é um viciado na bebida, é um viciado nas drogas, em outras coisas. E a gente fica pensando, Deus, como é que tu vai fazer? Como é que eu vou insistir em oração? Lembre-se que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então eu tenho um compromisso de estar orando. Se eu vejo que aquela pessoa tem uma vida pregressa, mas eu tenho um compromisso de estar orando e acreditando no poder de Deus agir. Então, eu vou ter alegria e vou me colocar no lugar daquela pessoa, da necessidade daquela pessoa. Eu não vou julgar os atos daquela pessoa. Porque o que mais nós encontramos são as pessoas julgando os atos dos outros. O outro tem necessidade. Lembre-se que Jesus foi conhecido como os amigos das prostitutas e dos beberrões. Jesus entrou na casa de pecador. E muitas vezes nós julgamos o outro porque o outro entrou em determinado lugar e esquecemos que aquela pessoa pode ter ido porque Deus o enviou naquela casa, naquela família. Porque para nós aquela família não tem jeito. Lembre-se que Deus é aquele que dá jeito naquilo que não tem jeito. Onde estaria eu hoje e onde estaria você? O que estaria fazendo eu hoje nesse momento e o que estaria fazendo você nesse momento? Imagine você, se você não tivesse tido um intercessor, alguém que orasse por você. Com certeza, alguém intercedeu pela sua vida, pela sua família e pela sua parentela. Aí agora eu faço uma pergunta. O que é que Paulo está pedindo especificamente? De quais dessas virtudes você mais precisa? Na leitura que nós acabamos de fazer, que o apóstolo Paulo está mostrando que ele é um intercessor, aí você vai dizer, de qual dessas virtudes você acha que você precisa? É sua resposta. Eu coloquei a seguinte resposta. Lembre-se que a resposta é individual. Você vai responder e eu vou responder. Mas a minha não é a que vai prevalecer acima da sua, não. Nós precisamos analisar o que é a necessidade maior que nós temos. Primeira coisa, irmão, nós temos que ter misericórdia da vida daquelas pessoas que nós estamos intercedendo. Olhar com misericórdia pelaquela pessoa, né, daqueles que nós estamos intercedendo. Por quê? Pois eles são muito debilitados, são muito sensíveis, são muito fracos, muitas vezes marginalizados, discriminados. E quem é que vai cuidar deles? Se eu e você não fizer a nossa parte como cristão, quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai mostrar a eles amor? Quem é que vai mostrar a diferença se nós não fizermos a nossa parte? Então nós temos mais que clamar a Deus por eles e sentirmos vontade de orar por eles. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos sentir o prazer de estar orando por aquela pessoa. Muitas vezes Deus nos desperta e diz, fulano, dá o nome da pessoa, dá o nome da mulher, dá o nome do homem, para a gente levantar e interceder. E a gente tem que clamar, porque há uma necessidade de oração. Então, preste atenção na oração do apóstolo Paulo pelos colossenses. De que maneira as petições do apóstolo Paulo em favor deles se assemelham às orações que você está fazendo pelos outros? Em que é que se parece a oração de Paulo com a oração que você está fazendo? Eu não estou dizendo com as orações que muitos líderes estão fazendo nos nossos dias, não. Porque muitos líderes estão fazendo a oração da finança, do dinheiro, da prosperidade. Nós não estamos falando disso.
Nós nem pregamos a prosperidade. Nós pregamos a palavra. Nós estamos centralizados na palavra. Nós não estamos aqui vendendo nada, nem água abençoada, nada disso. Nós não estamos vendendo por ser abençoada, milagre. Nós não estamos vendendo milagre. Nós estamos ensinando a palavra de fé que nós pregamos. Essa palavra que nós cremos, é isso que nós estamos falando. Que muitos estão ensinando por aí não. Então muitos estão discriminando aqueles que estão vivendo na palavra. Profeticamente estão falando daqueles que estão vivendo na palavra, porque não entende o que é viver o evangelho genuíno da palavra. Não entende, e por causa de muitos que estão aí ganhando dinheiro nas custas daqueles que não têm conhecimento, e fica julgando os demais. Não se deve julgar os demais. Deve-se apenas aprender o que é a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade, nós temos o prazer de pregar a verdade. Então, o que era que Paulo ensinava? Que eles crescessem e alcançassem a maturidade, gratidão, as bênçãos e os milagres. Paulo pedia que os colossenses alcançassem maturidade, ser maduro. Maduro para receber qualquer tipo de notícia e ter resposta para dar na hora certa. Não ficar brigando feito criança, mas na hora certa da resposta. Olha, é assim, assim, assim que deve ser. Pronto. Está na palavra. Eu não vou sair da palavra, não. Eu não posso julgar ninguém. Eu apenas posso dizer o que a palavra está dizendo. É no que eu creio. A palavra é completa. A palavra é fiel. Ela não deixa ninguém errar, não. Se errar é porque quer, mas a palavra ensina. E é justamente o que o apóstolo Paulo está ensinando. Que eles cresçam. Então não vamos ser mais criança, deixar de ser meninos, crescer e se fortalecer na palavra para poder ensinar os demais que estão chegando na casa do Senhor. Você está pronto para quando a gente voltar a congregar juntos, você ir atrás daqueles que vão faltar porque desanimaram, porque se acostumaram a ficar em casa e não querem mais, querem ficar, né, salvo, sentado e satisfeito. O crente 3S. Estou em casa, estou sentado, estou satisfeito, estou salvo e não vou mais para a igreja não, porque a igreja agora está em casa. E a gente precisa ir buscar. Claro que a igreja está em casa, mas vai chegar o tempo que nós vamos ao templo de novo adorar ao Senhor. Quem é que não está almejando no coração de voltar a adorar o Senhor no templo? Quem é que não está almejando? Todos nós estamos com saudade de nos reunir, de nos abraçar, de orar uns pelos outros, de chorarmos abraçados no mistério da obra de Deus, na autoridade, no poder que ninguém detém, porque a obra é de Deus. Então a gente vai ter esse prazer, essa satisfação de estar interligado como família de Deus, unidos na fé e na esperança. Aí muitos vão estar fracos. Não estão com força. E compete a mim e a você dar a palavra. Compete a mim e a você ir buscar eles, como o apóstolo Paulo está dizendo. Saber agradecer. Agradecer pelo quê, pastora? Agradecer, eu agradeci há 12 meses atrás pela luta que eu passei. Ainda hoje fui fazer exame. A prova é grande, mas quem é que não passa prova? Quem é que não passa por enfermidade? Qual é o crente que não passa por enfermidade? Qual é o pastor que não passa por enfermidade? Mas Jesus está conosco, cuidando de nós. E nós temos que ter essa fé. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, ore vocês, para que eles recebam o quê? As bênçãos. As bênçãos vêm em nossas vidas, irmão. E não precisa pagar nada não pela bênção não. Que quem dá é o Deus que nós cremos. É o Deus que nós profetizamos, Ele que dá a bênção. Você não precisa pagar pela sua bênção. Não precisa. Quando você faz a vontade de Deus, você tem prazer em obedecer a Deus, Deus te abençoa.
Você é um abençoado. Aonde você pisar, na casa que você passar, vão ver que você é diferente. Vão perceber que você tem um brilho de Cristo. Aleluia. Você tem um semblante diferente, porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra diz que é verdade a respeito de Deus e dos dons que Ele nos concede. Paulo menciona para os seus pedidos. Ele fala sobre o pedido de quê? De milagres. Ele pede milagres das coisas impossíveis. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes nós encontramos as pessoas por aí dizendo que tem um dom de cura. Cadê as pessoas que diziam que tem um dom de cura e que estavam na mídia e na televisão dizendo que tinha um dom de cura? Porque eles não curou esse povo todinho que adoeceu e não já repreendeu essa enfermidade que ainda está assolando aí. Nós estamos passando 2020 dessa forma. E porque essas pessoas que viviam ganhando tanto dinheiro e diziam que tinham um dom da cura e do milagre, não repreendeu aí dessa enfermidade. A gente fica sabendo que está doente da enfermidade, que caiu na enfermidade e não repreendeu a enfermidade. Correu para o hospital, correu para a medicina. Né? E cadê a oração que não creu na oração, no poder da oração? Precisamos rever mais o que nós estamos vivendo no contemporâneo, nos nossos dias, no decorrer dos nossos dias. Nós precisamos ver em que nós temos aplicado a nossa fé. O apóstolo Paulo, ele fazia orações e eram orações focadas em Cristo, centralizadas em Deus. Gente, tem muita gente acreditando na oração do pastor, da apóstola, da bispa, da não sei quem, de tudo, menos em Jesus. Um líder prega que tem que ser tudinho naquela, menos em Jesus. E o apóstolo Paulo diz que devemos permanecer com a nossa mente, com as nossas orações focadas e centralizadas em Cristo e em Deus, não em outras coisas, não deixando que venham perturbar ou destruir aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo restituiu. Então, o autor pergunta assim: de que modo o conhecimento profundo de Deus aperfeiçoa a sua vida de oração cristã, como cristã? De que modo? Você é aperfeiçoado no conhecimento das coisas de Deus. De que forma? Irmãos, eu quero levantar aqui, ó. Você é aperfeiçoado na palavra, na centralidade da palavra. Não saia da palavra. Pode vir quem vier. Pode vir o nome do maior general. Os generais dos generais é Cristo. E a palavra está centralizada nele. O Antigo Testamento apontava para ele. E o Novo Testamento apresentou que ele veio, se cumpriu e ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra diz que ele veio. A palavra mostra que o que ele prometeu, ele fez. Então eu tenho que estar com a palavra baseado na Bíblia. Para que eu possa ter força, eu tenho que ler a Bíblia. Para que eu possa ter força, eu preciso orar. Mas tem tanto crente, era como o pastor Eloy dizia: tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Morra! Tá fraco? Por que quer? Você tem a Bíblia, a palavra está junto de ti. Precisa estar na tua boca e no teu coração. Amém. Você não pode cantar mais tô fraco, tô forte.
Cristo é a minha fortaleza, é Ele que me renova. Eu não vou esperar pela oração de fulano, não. Eu não vou esperar a oração forte do não sei que lá, porque a oração, em cima da oração, nas lives aí, promessa e mais promessa. Tem live que eu não assisto, não, porque é muita promessa. Mas para se cumprir, cadê? Quem cumpre as promessas é Cristo na nossa vida. Através de quem? Através da palavra. Então eu tenho que ter fé em Deus e intimidade com Deus. Não pense que pastor, o apóstolo, o bispo que tem intimidade com Deus, não. Você, na sua linguagem, bem ali, bem aqui, bem acolá, lá, acolá, você pode ter intimidade com Deus. Do jeito que você fala, Deus entende. Porque Ele entende a língua de todas as nações. Foi Ele que dividiu as línguas. Dentro do nosso país, o português é falado de várias formas. Em Portugal é só de um jeito. Mas aqui é um só. Banheiro é privada, é várias formas. Mas em Portugal é casa de banho. Eu vou na casa de banho, todo mundo sabe para onde você vai. Agora, no Brasil, se dividiu e vai para banheiro, privado, tudo mais. Então a gente vai ter uma linguagem específica, mas que todo mundo vai entender. Todos vão entender. Aí nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos orar, irmão. O segredo é o quê? É orar. Aí o autor, Max Lucado, diz: inspiração, eu preciso correr porque a hora foi e a gente começou um pouquinho mais tarde. A chave para conhecer o coração de Deus consiste em ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento pessoal. Deus fala com outra pessoa. Não porque Deus falou com Moisés por meio de uma sarça em chamas que devemos todos nos juntar ao lado de um arbusto e esperar que ele fale conosco naquele arbusto ali, naquela sarça ardente. Então, não é que Deus usou um peixe para convencer Jonas. Aí que Deus também vai agora usar um peixe. A gente vai ter que deixar de entrar no peixe para poder resolver as coisas como Deus fez com Jonas. Não é isso que nós estamos falando, né? Agora nós não vamos para alto mar realizar um culto em alto mar, porque Deus fez com Jonas, levou ele lá para o alto mar, e agora a gente também vai precisar ir, né, para o alto mar. Então Deus tá em cada um lugar onde nós estivermos. Como eu falei, se estamos no elevador, se estamos no hospital, se estamos no UTI, se estamos em determinado lugar, Deus está ali conosco. Então, o que é necessário é uma intimidade com Deus, é um diálogo com Deus, ter um coração contrito diante da presença de Deus e ter aquele famoso bate-papo, que a gente gosta de ter um bate-papo com um amigo, a gente vai ter o bate-papo com Deus. Conversar com Deus, contar nosso segredo a Deus, dizer a Ele: ah, pastora, mas Ele já sabe. Sim, Ele sabe, mas Ele quer que você, como amigo dele, como filho dele, que o ama, chegue próximo dele e diga o que é que está acontecendo. Não é que você vai fazer uma visita de vez em quando. Como eu escutei de uma jovem, ela dizia assim: olha, eu orava assim, o domingo eu pegava e orava bem grande, eu orava. Aí na segunda dizia: Deus, tá combinado de domingo. Na terça: olha, o que eu disse ontem tá combinado de domingo. Aí na quarta, né? Ela gosta de assistir a gente, ela sabe que eu tô falando dela, né? Ela tá lá no Pará, mas ela sabe. Tá combinado que a gente combinou domingo, viu? Aquela oração de domingo tá valendo. Sexta-feira, oração de domingo tá valendo. Sábado, oração de domingo tá valendo. E disse que não orava mais, porque já tinha orado no domingo. Quando no domingo, aí ela fazia a oração todinha, para a semana todinha ela dizia: tá combinado que eu disse domingo. Né? Renovava os votos, né? Só isso. Então a gente toda manhã, toda tarde, toda noite. Eu me lembro que ao cair da tarde, Deus vinha falar com quem?
com Adão. Deus conversava com Adão no cair da tarde, olha. Que privilégio, às 5h30 da tarde, Deus vinha falar exclusivamente com Adão, conversar com Adão. Adão se esconder. Adão se escondeu. Então, nós precisamos caminhar com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus. Então, nós precisamos ter esse bate-papo. Então, muitas vezes, nós temos uma pessoa na nossa lista telefônica, no nosso zap, que Deus manda a gente orar, como aconteceu esses dias. Eu liguei para uma prima, ela estava muito triste, senti, liguei, ela conversou comigo. Muitas vezes não é família, é outra pessoa. Deus manda ligar e ela vai e diz o que está passando. Então, assim, Deus começa a mostrar a gente. Então, Max Lucado diz o seguinte: mas se aquela pessoa estiver em adultério, quem vai resolver não é você não, é Deus. Você apenas vai orar para Deus libertar. É o que Max Lucado está dizendo e o que eu estou dizendo a você. Você não vai sair acusando a pessoa e falando mal da pessoa, não. Discriminando a pessoa. Você vai orar. E, com certeza, Deus vai conversar com aquela pessoa e vai dizer a ela que ela está no caminho errado. Max Lucado disse que aconteceu dele andar com a pessoa e a pessoa entrar pelo caminho do adultério, do pecado, e ele continuar amigo da pessoa até um dia Deus falar para aquela pessoa que aquela pessoa precisava ser restaurada. Então, precisa saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Porque ela perdeu a intimidade. Porque ela não quer ir para a presença de Deus. Porque ela chora tanto. Então, a mesma coisa é o que acontece com Deus. Caminhe com Deus por tempo suficiente e você passará a conhecer o coração de Deus. Deus começará a revelar o coração dele para você, do jeito que ele conhece o seu. Ao passar tempo com Deus em seus estudos, você enxergará a paixão que o move e convide-o a entrar pelo portão de sua alma e você conhecerá a vontade divina. Aí nós vamos para outro ponto, é a reação. A reação. Como você caracteriza a sua vida de oração, uma conversa contínua com Deus ou um bate-papo ocasional? Explique sua resposta. Eu digo assim, que para mim é um diálogo com Deus. Aqui fala sobre o bate-papo, uma conversa. Eu digo que é um diálogo, pois tenho que saber ouvir o que Deus tem para mim. Lembra que oração não é monólogo, é diálogo. Eu falo e Deus fala. Deus também diz o que é que Ele tem para a minha vida. Então eu vou ouvir o que Deus tem para a minha vida. Eu vou ouvir o que Deus quer que eu faça em prol de alguém. O que é que Deus faça? O perdão, meu Deus quer trabalhar no perdão. Então dê lugar para o Espírito Santo trabalhar sobre o perdão na sua vida. Então, em sua opinião, por que as orações feitas em grupo costumam ser cautelosas? Você sabe por quê? A oração que é feita em um grupo, quando nós estamos na igreja, no culto de oração, quando nós estamos no culto, nós temos que ter cuidado nas orações. Vamos dizer, eu senti de orar pelo uma diaconisa, um diácono, um líder tal, do departamento tal. Eu não vou dizer o problema que ele está enfrentando, mas eu vou orar por ele. Para que eu vou ter que fazer essa oração? Porque eu preciso fazer essa oração. Porque eu vou fazer essa oração lá na igreja, mas quando eu chegar em casa eu vou determinar o que foi que aconteceu, eu e Deus. Porque não precisa ser uma fofoca. Porque tem vezes que a pessoa fala tudo o que está acontecendo e os irmãos tudo ficam sabendo. E não é para ser uma fofoca. É para ser um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, uma oração. Porque a pessoa está necessitada. Então, por isso que precisa orar direito.
Aí eu digo assim, tem gente que tem, vamos dizer, câncer. E não quer que outras pessoas saibam. É um direito dela. Aí eu vou chegar lá no microfone e vou dizer, Deus, vai na casa de tal pessoa que tá com câncer. Vai lá, Deus. Você sabe do preconceito que tá agora de Covid, que antes era HIV, né? Hoje fala-se de HIV como se fosse nada, essa doença HIV. Nada, mas antigamente HIV era uma coisa. No ano de 86, 85, 87, os 80, HIV, 90, HIV. Ou se falasse, até o câncer era o caranguejo, não era chamado de câncer, era caranguejo, para não chamar o nome por causa do preconceito. Agora é o Covid. O medo do Covid é muito grande, não fale não, porque, olha, não vá na casa de fulano não, tá? Porque tá uma epidemia muito grande, ali andou uma pessoa e não sei o que lá. Olhe, ore, confie no Senhor, não tenha medo não. Para confiar, claro que temos que vigiar, sim, mas temos que orar. Então, por que nós não podemos dizer? Porque nós não podemos falar da vida do outro, nós não podemos contar o que está acontecendo no lado do outro. Se está acontecendo um problema e eu, como pastor, eu estou sabendo, quando eu for orar, eu vou orar na minha casa. Eu não vou contar, não conto aos diáconos, eu não costumo contar no corpo diaconal as dificuldades. Não tenho que espalhar, eu tenho que orar. O meu papel é orar. Muitas vezes isso causa uma solidão no nosso coração, porque a gente fica querendo compartilhar e não podemos. Podemos compartilhar com Deus. Muitas vezes é um sonho com alguém e a gente fica preocupado com aquela pessoa. Contamos a ela a revelação de Deus para nós. E a gente conta a pessoa e vamos orar por aquela pessoa. E saber que Deus está mostrando. Então, precisamos estar intercedendo. Então, que conselho você daria a um novo convertido que busca firme uma vida saudável de oração? Glória a Deus que ainda tem novo decidido que quer orar. Porque tem muitos que dizem que não precisa mais de orar não, que não quer orar não. Então, eu digo que a oração é a base da nossa intimidade com Deus. A oração é a base de tudo. A oração é a base que faz com que a gente possa respirar melhor. A oração é a base para que a gente possa ter força para caminhar na fé. É a oração. Então, a oração é o combustível. Todo carro precisa de combustível. E nós, cristãos, precisamos desse combustível chamado oração. Se nós não tivermos a oração, como é que nós vamos caminhar? Como é que nós vamos fazer as coisas se nós sem oração? Vou chegar de qualquer jeito na casa da pessoa de qualquer jeito. E muitas vezes de qualquer jeito nós somos envergonhados, viu? Chegar na casa de alguém de qualquer jeito, sem estar preparado na palavra e na oração, passamos vergonha. Precisamos ler a palavra e precisamos orar pelas pessoas que estão carentes. Nós precisamos orar. Então nós precisamos mostrar ao novo decidido a necessidade da oração. Também, em termos percentuais, quantos das orações que você fez é focado em suas próprias necessidades? Irmãos, eu vou dizer a vocês, quando essa pergunta veio para mim, perguntando quanto é da minha necessidade, nos meus desejos, no que eu quero, pouco eu oro por minha vida mesmo. Eu erro nisso. Todo líder que esquece de se revestir primeiramente, erra. Porque a gente precisa estar debaixo da cobertura para poder estar cobrindo os outros de oração. Precisamos orar por nós mesmos. Precisamos interceder por nós mesmos. E são tantas orações e muitas vezes a gente se esquece de orar por nós. Quando vamos orar por nós, nós já estamos tão cansados, tão abatidos que dizemos: amanhã eu oro por mim e muitas vezes pela nossa casa. Precisamos orar por nós. Eu sei que vocês oram por mim,
pela sua líder, pela sua pastora. Eu agradeço a Deus, porque o vale que eu passei do mês de maio, no dia do aniversário do meu filho, que fez 26 anos, ele não teve o prazer de comemorar o aniversário dele. Ele disse: mãe, eu não fiz 26 anos. Deus me restituiu. Mas foi as orações dos santos de Deus, as orações, Deus ouviu. Ouviu a oração do meu esposo, clamando em casa, pedindo a Deus da sua graça. Então, qual é a sua, assim, opinião sobre o hábito de ter um caderno, uma lista de oração? Eu vou dizer a você, eu não tenho esse hábito de ter uma lista de oração, não tenho um caderno de oração. Já passei várias vezes com uma lista de oração. As mulheres guerreiras têm a lista de oração. Todo dia tem por quem orar. A gente ora pelos grupos. Na sexta-feira, muitas vezes, é por nós, as dirigentes, né? Eu, a diaconisa Zita, a diaconisa Mônica e a Helena. A oração é sobre nós. E no decorrer da semana e dos dias das demais componentes. Porque a gente sabe da luta e da fragilidade de cada um e de cada lar. Então a gente precisa estar cobrindo o outro lar. Então nós sabemos que eu não costumo ter essa lista de oração. Eu coloco todos da igreja, eu coloco a liderança da igreja, eu oro por todos, eu oro por minha família, meus filhos, meus irmãos da carne, do sangue, meus irmãos espirituais, de perto e de longe. Porque tem que assistir lá em Goiás, em Minas Gerais, São Paulo, Belém do Pará. Tem um professor meu que foi da Uninassal, que hoje ele é da Uniswan, no Rio de Janeiro. Ele tem entrado, ele tem assistido as lives, e até na EBD ele tem entrado e tem assistido, tem assinado para que eu perceba que ele está presente. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade dele estar presente e outros amigos meus também que estão presentes. E todos aqueles que se aproximam da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos mais na nossa vida? Lembrar de orar. Porque muita gente esquece de orar. Então, o que nós podemos dizer na lição de vida? É que o ministério da oração, o apóstolo Paulo está dizendo que é muito importante. Quando eu oro, Deus faz coisas lindas e diariamente no coração daquelas pessoas que eu oro. Quando eu paro de orar, quando eu não oro, não acontece muita coisa. Eu não tenho bênção para contar. Eu acabei de contar da missionária Rosiane de Casa Amarela, que Deus fez um milagre. Domingo eu contei do pastor, né, Idenberg, que eu recebi a notícia que ele também está aí. Então a gente vai orando e Deus vai trabalhando. Deus vai fazendo a história. Amém. A mãe de Rose, idosa, teve Covid. Foi uma coisa muito difícil, mas o que aconteceu? Deus fez um milagre. Ela está contando a história. Ela está conosco nos cultos de domingo, nos cultos de quinta, nos cultos, está participando. Então isso é bom, irmão, saber. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver que tem base para oração no Novo Testamento. Como eu digo a vocês, que eu encontrei uma pessoa que deu até dor de cabeça em mim, porque ele disse que não precisa mais orar. Não precisa mais. O véu do tempo se rasgou, acabou tudo isso, essa história de oração, porque o povo orava no passado. Mas Jesus disse: olha, enquanto eu estiver aqui, vocês não precisam estar se preocupando muito com oração e com jejum, não. Mas depois que eu for, vocês vão saber que tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. E aí? Eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, não vou mais fazer o que Jesus mandou, não. Então eu tenho que
fazer a minha parte. Então, eu tenho que orar para abranger as pessoas que estão precisando ser alcançadas. Então, na devoção, eu vou dizer Deus, que é a oração. Devoção é a oração. Deus, enche-me do conhecimento da tua vontade, concede-me sabedoria e perspicácia espiritual para que eu possa viver o tipo de vida que te agrada. Faz-me frutificar e ajuda-me a conhecer a ti cada vez mais, à medida que eu vivo em tua infinita força. Então, você que recebeu a liçãozinha que eu mandei tudo direitinho da página, eu vou dizer, da página 20 a 24, se você não estudou, vai estudar. Vá beber mais, porque aqui tem muito mais. E eu posso dar aquilo que o tempo dá. Entendeu? Os demais, pegue o zap que eu mandei. Vai estudar. Porque aqui no capítulo 1, versículo 15, vai dizer a supremacia de Cristo. Vai ser o próximo tema, a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo. Então eu já mandei para você. É o livro de Max Lucado. Foi um missionário aqui no Brasil. De 5 anos ele passou. Ele já não está mais no Brasil. Ele não era brasileiro. Eu gosto dos livros. Eu tenho vários livros de Max Lucado. E eu escolhi esse porque esse é bom demais. É muito edificante. Que está baseado nas Santas Escrituras e em Colossenses. Que o Senhor nos abençoe. E o irmão João Lucas vai louvar com aquele hino que fala de cura. Aquele, lembra que você louvou que eu disse? Parece que foi baseado na lição de hoje. Nós vamos louvar esse hino para encerrar. E nós vamos orar. Eu agradeço a sua presença, a você, meu irmão. A você que esteve conosco nessa noite. Que possa estar também na nossa escola bíblica dominical. As irmãs se lembram amanhã, sala de vídeo da União Feminina. Nossa EBD às 9h30 e o culto divino no domingo à noite. Eu estarei pregando, então, às 18 horas. Que o Senhor nos abençoe. A palavra está com o João Lucas para louvar. Amém. Às vezes eu me pergunto por que isso aconteceu. Às vezes o
pode fazer. Tudo o nosso Deus pode fazer. Glória a Deus. E o maior presente Ele já fez. Ele deu o seu Filho e deixou a sua palavra para a gente se firmar a cada dia. E ainda deu o apóstolo Paulo, que deu aquela força maior para que a gente continuasse firme e forte, tendo condições de estar estudando a palavra de Deus. E o maior presente foi Ele ter enviado Jesus. Foi o maior presente para a humanidade, para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Vamos orar? Amém. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estiveram conosco. Te agradecemos por cada visitante, Senhor. Que tu abençoe cada um no seu lar, segundo a tua vontade, a tua promessa e o teu querer. Obrigado pela vida do teu filho João Lucas, é o nosso seminarista que está estudando a tua palavra, Deus. E tu sabe o quanto é difícil as pressões, as perseguições, as perguntas, as dúvidas, as palavras que vêm, mas ele está aí firme e forte, louvando o teu nome e celebrando a ti. Abençoa a minha vida, fortalece o meu lar, fortalece a minha vida em ti. Abençoa meu filho, tu és o Deus de cura, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de restauração, de libertação na vida de Eloy, na vida de Laísa, na vida de Micaela, de Giovana, de Petros. Tu és o Deus na vida de Adeval e aqui no lar da tua filha Helena. Nós te louvamos por tudo e engrandecemos o teu santo nome. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Oração individual, estamos encerrando nosso culto nessa noite. Amém. Fiquem na paz.